Bem-vindos e bem-vindas à primeira live da Nova Velhice. Meu nome é Marina Keiko Nakayama e sou uma das idealizadoras do projeto Nova Velhice. A Nova Velhice é um projeto para falar com as pessoas que estão no ciclo da velhice e que não se prepararam. E também para falar com as pessoas que querem se preparar para envelhecer. E nós temos o Instagram, Facebook, site, blog, onde nós postamos os textos e vídeos para refletir sobre isso, sobre a experiência do envelhecer. Dicas de filme, dicas de livros, né? E algumas provocações sobre o ciclo da velhice. E na primeira live deste projeto, nós vamos falar sobre o desafio, né? Que é da velhice e a jornada da heroína. Então, nós queremos falar, antes de tudo, sobre a importância, né? Do legado que nós temos, dos nossos avós, dos nossos pais, né? E hoje a gente se encontra nesse ciclo que também nós estamos, né? Com essa situação ou essa condição, né, de também nos tornarmos pessoas que podem inspirar, né, nossos filhos, nossos netos, né, nossos primos, pessoas que sabem que não tem escolha, né? A velhice ela vem, né? E com a longevidade que hoje estamos usufruindo, a possibilidade é maior, né? Então, assim, eu gostaria de contar um pouquinho sobre como que eu, né, eu passo a ter uma visão um pouco diferenciada em determinadas situações, né? Eu venho de uma cultura que valoriza bastante os idosos. Os idosos são o símbolo da sabedoria. E com a longevidade, a gente vai cultivando um pouco mais isso, né? É bem comum a gente conviver com mais pessoas com mais idade, né? Com os avós, os bisavós, né? Que passam a ser figuras comuns, né? No convívio da família. E foi assim também comigo. Eu convivi bastante com os meus avós, né? Com tios, irmãos mais velhos, né? Como eu sou a caçula a sétima filha de uma família grande, né? Então, eu tenho tido ainda a bênção, né, de conviver com tios de mais de 60 anos, mais de 100 anos, né? E irmãos, né, com mais de 80, né? Então, mesmo quando era criança, os meus avós, eu tinha um avô que havia falecido, ele era uma figura constante nas conversas, nas histórias, né? Então, eles a gente convivia com as histórias deles. Meus pais falavam muito bem deles, né? Eram os heróis dos meus pais, heróis verdadeiros, que eu digo, né? Não é aquele super-homem, a Mulher Maravilha, né? Os heróis fictícios, mas heróis de verdade, heróis, assim, da vida real, né? Que a gente convivia, se não presencialmente por ter falecido, com as histórias, mas também presencialmente com não só as histórias, os exemplos, né? De respeito, de carinho, né? De aprendizagem constante. Eu me lembro de eu muito pequena fazendo massagem nos meus avós, nos pés deles, e eles também em mim, né? Valorizando e comentando sobre como é bom, né? Poder cuidar uns dos outros, né? Não só o valor, mas assim o dia a dia mesmo, né? O respirar esse convívio, esse respeito, né? E eu também tive a sorte de conviver com os pais da minha madrinha, que são italianos também. E esse convívio também me ajudou muito a aprender a expressar emoções, né? A, a também expressar mais alegria,
certos sentimentos que muitas vezes a cultura japonesa não incentiva muito, né? Então, a extroversão, assim, um pouco exagerada, até ao ver de uma outra cultura para outra, né? De uma para outra, diferença. Muito interessante, foi muito enriquecedor para mim, né? E também ao longo da minha vida, na escola, no trabalho, né? Quando eu me lembro, quando eu estudava doutorado no Rio Grande do Sul, eu convivi com vários professores idosos, né? Cabelo bem branquinho, né? Colegas também, com mais idade que eu, né? E depois no trabalho, né? Os colegas, os alunos, até estudantes com quem eu convivi, que tinham mais idade que eu. E sempre convivi com muito carinho, muito respeito, muita curiosidade para conhecer as experiências deles, né? E interessada, né, em ver quantas coisas que eles devem ter aprendido e desenvolvido a sabedoria, né, de uma vida de longo período, assim, né. Enfim, eu vim, ao longo da minha vida, convivendo com muita gente de idade bonita, experiente, sábia, né? E mesmo alguns que nem passavam tanta experiência, mas até um mau exemplo, às vezes, servia para pensar, bom, esse é um idoso que eu não quero ser, essa idosa que eu não quero ser, eu quero ser diferente, quero ser aquela, né? Mais acolhedora, mais leve, né? Enfim, esse tempo de aprendizagem me ajudou muito a cada vez mais valorizar, né, esse ciclo da velhice. Até que eu vim morar em Florianópolis, depois de um tempo, veio um casal de amigos nossos que nos convidou para ir a um restaurante para apresentar um outro casal de amigos deles que estavam chegando aqui. Esse casal era relativamente jovem, 30 e muitos anos, muito bem sucedidos, né? E a mulher desse casal, né? Ela estava interessada em iniciar uma carreira acadêmica, embora ela estivesse muito bem sucedida como coach, né? De adolescentes que ela encaminhava, então, para estudar em países de língua inglesa. Enfim, eles estavam muito bem, mas estava muito interessada em conversar sobre esse assunto. E como nós somos um casal de professores universitários, né? Ela queria saber muita coisa, né? Como fazer para ser um professor universitário na Universidade Federal, né? Quanto, até assim, perguntas indiscretas, tipo, quanto ganha, qual é o salário, né? Coisas assim. Mas eu respondi, né? Muito também interessada em ajudar, né? Como chegar nessa carreira acadêmica e tal, né? E, enfim, essa mulher, que eu vou chamar de Morgana, ela, depois de muitas perguntas, né, algumas muito indiscretas, né? Entre um camarãozinho frito, um suco e uma cervejinha, né? Ela acabou me perguntando: quantos anos você tem? E eu disse: eu tenho 57. A reação dela foi uma reação de pular para trás, assim, me olhar com certo nojo, assim, né? Assustada, né? E olhou para o amigo dela, né, que estava nos apresentando, e falou: ai, mas por que você não me disse que ela tem quase 60 anos? Né? Aquela reação me chocou e me deixou, assim, um pouco triste, sabe? E na hora eu não reagi, deixei, né, passar em silêncio, como deve ser no momento desse, não tem o que dizer, né? Mas eu processei isso ao longo do tempo, né? Hoje eu estou com 68 anos, 11 anos depois, eu posso dizer para vocês que isso me despertou para olhar para um outro mundo, né? O mundo do preconceito, né? E comecei a observar como as outras famílias tratam seus idosos, né? Seus velhos. Como muitas vezes uma pessoa idosa na família,
até agora, nesse momento, né, de alta tecnologia e tal, a pessoa às vezes até fica excluída, né, das conversas, se ela não tiver interesse, né, sobre esse assunto da tecnologia, do uso da tecnologia, né, ou mesmo quando ela tem preconceito, que às vezes isso me preocupa mais, assim, é quando a pessoa mesmo, né, tem preconceito da velhice, já está no ciclo da velhice, tem preconceito sobre a velhice e tem preconceito sobre o uso da tecnologia. Então, ela fica mais excluída. Mas, independente disso, eu vejo que as pessoas vão como se fosse natural isso, né? Aceitando essa, vamos dizer, essa exclusão, né? Essa invisibilidade, digamos, que eu considero um pouco desconfortável, né? E fiquei não só observando, mas pesquisando, lendo muito sobre o assunto, né? Vendo como que se foi criando, né? Muitos espaços e muitas, vamos dizer, menções sobre o que está acontecendo, né? No Brasil, principalmente, quando a longevidade, né? Essa geração de pessoas que 60 a mais, que estão ainda na sociedade, né? Ativas e fazendo muita coisa, né? E outras, nem tanto, outras mais assim perdidas, né? Mas sem estar preparadas, digamos, para o aposentar, que não é aquela aposentadoria que a gente aprendeu, que assim, quando eu aposentar, vou comprar uma casa na praia, vou ficar quietinho lá, né? Ou colocar um pijama e vou ficar assistindo televisão, né? Ou vou viajar muito, né? Como se tudo isso fosse possível, né? Dentro de uma realidade que possa dar um resultado positivo, que eu acredito que difícil estar positivo só focado em descansar. Na verdade, tudo que a gente não precisa o tempo todo é descansar. Descansar entre uma atividade e outra, né? Que é o normal com qualquer outra pessoa, uma criança, um jovem, um adulto, né? Uma pessoa velha, uma pessoa idosa também deve fazer, né? Então, eu comecei a pensar sobre isso, né? E uma das coisas que me inspirou foi quando passou pela minha cabeça o seguinte: quando a gente é criança, as pessoas perguntam para a gente, né? O que você quer ser quando crescer? E depois, quando a gente já é adulto, já está até na idade madura, né? Ninguém pergunta para a gente o que você quer ser quando envelhecer. Que velho, que velha você quer ser? Que idoso, que idosa você quer ser? E eu, como já admirava, como eu contei para vocês, as pessoas de idade, eu pensava, eu olhava assim os modelos que eu tinha pela frente, né? As pessoas que me inspiravam, não só meus pais, meus avós, minha madrinha, né? Meu sogro, minha sogra, meu vizinho, pais de amigos, avós de amigos, né? Eu pensava, eu quero ser assim, né? Eu quero ser uma pessoa sábia, eu quero ser uma pessoa feliz, leve, né? Eu quero ser acolhedora, né? E como que eu poderia fazer isso, né? Não só olhando para os exemplos, para os modelos, como eu falei, mas pensando mesmo, pesquisando, vendo, né? As tendências, os conceitos que as pessoas têm sobre o ciclo da velhice, né? Então, nesse processo, durante esses 11 anos que eu passei depois desse impacto, não só me fez pensar, como me levou a esse projeto, né? Porque, ao final, que escolhas que nós temos, né? Envelhecer não é uma escolha, né? Envelhecer é uma parte natural do ciclo da vida, né? Então, eu comecei a pensar
em criar mesmo um portal, né, para identificar, né, um espaço onde a gente possa se conscientizar sobre esse ciclo da velhice, né? E antes de transpor, né, esse portal, a gente pensar, olhar para trás, dar uma olhada, né? Refletir e ver tudo que a gente já fez, que não precisa fazer mais, tudo que a gente precisou, né, fazer, o que a gente hoje não precisa mais, né, para poder transpor esse portal e perceber quantas possibilidades que nós temos. Sem negar, né? Sem negar a realidade. Envelhecer é difícil. Esse ciclo é um ciclo desafiador, com muitas dificuldades, né? Dificuldades de toda sorte, né? Dificuldades físicas mais óbvias, né? Saúde, os momentos de grande tristeza, das perdas, né? Dos nossos pais, de alguns amigos, né? Em compensação, muitas outras, ou muitos outros ganhos, que é o nosso conhecimento, a nossa experiência, a nossa vivência, né? E quando a gente percebe que a gente pode também tirar um pouco do nosso ombro algumas coisas que a gente percebe que não precisa mais, a gente pode caminhar mais leve e trazer coisas boas e que não pesam, né? E que outras pessoas podem, digamos, compartilhar. Então, para a gente poder, né, se preparar, digamos assim, para transpor esse portal, eu estou convidando vocês para a gente criar esse espaço para falar sobre o ciclo da velhice. Eu vou fazer algumas perguntas que eu chamo assim de autoteste, né? Que cada um possa responder com sim ou não. Podem, por favor, colocar seus comentários, né? Podem enviar de todas as formas que vocês conhecerem, que chegue em nós, que a gente possa responder, né? E aos poucos a gente ir criando um espaço no WhatsApp, no e-mail, no Instagram, no Face, no blog, que a gente possa ouvir, né? E ler e conhecer o que as pessoas pensam sobre esse ciclo da velhice e o que nós temos de desafio e como superar, porque cada um tem aí na sua história, né? Alguma coisa que superou, que aprendeu, que conquistou, que fez com que ela chegasse até aqui, porque nós que chegamos aqui nesse ciclo da velhice somos heróis e heroínas, né? Porque quantas dificuldades nós passamos. Não tem como chegar na velhice sem ter superado muitas dificuldades, né? Seja para criar filhos, seja para ajudar a criar, né, sobrinhos, filhos de amigos, né? Cuidar dos nossos pais, de pessoas da família que precisaram da nossa ajuda, para desenvolver a nossa carreira, para enfrentar as dificuldades de uma carreira, do desemprego, de novos empregos, dos desafios, das mudanças de cidade, das mudanças de país, às vezes, né? Então, assim, a gente, para estar aqui nesse ciclo, nós já podemos nos considerar heróis e heroínas, como a gente via os nossos avós e como a gente vê também os nossos pais, a gente reconhece, né? Que eles superaram tudo isso para estar aqui e que já estiveram aqui nesse ciclo aqui, né? Então, para isso, eu vou fazer algumas perguntas para todos, né? Que a gente possa pensar em cada um. Eu vou fazer as perguntas, vou fazer o comentário e vou pedir que vocês também coloquem os seus comentários, né? As suas críticas, as suas sugestões, né? E podem também narrar os seus desafios superados, né? E os não superados, e os que querem superar. Né? Então, vamos começar.
Você sente que as pessoas abusam da sua bondade e dedicação? Porque é aquilo, né? Você, para criar filhos, você precisou ter muita dedicação, teve que ter muita paciência, né? Teve que ter alguma bondade para você fazer tudo que você já fez e superou, né? Só que, né, depois dessa longa jornada, será que você lembra que, né, os filhos cresceram, eles não são mais crianças? Será que eles continuam se comportando como criança e você continua tratando eles como criança, né? Também quando... Porque o abuso ele vem dos dois lados, né? Determinados abusos. Esses que eu estou falando, normais de temperatura e pressão, né? Outra pergunta, você sente que as pessoas, além de não demonstrar gratidão, mostram atitude de arrogância com você, né? É aquela pessoa que não é ingrata, né? E ainda é grosseira com você. Você percebe isso com frequência? Observa isso, identifica. Agora, nesse momento, nós só vamos identificar, nós vamos só olhar para essas pessoas, né? Você sente algumas vezes por dia, ao lembrar de situações do passado, um sentimento de raiva e vergonha? Você fica lembrando disso e ressentindo, né? Que às vezes a gente fica se cobrando de coisas do passado. Será que a gente fica remoendo isso, né? Ressentindo? E será que a gente precisa continuar fazendo isso? Como será que a gente pode se livrar desse tipo de pensamento, desse tipo de dor, né? Outra pergunta. Você é ciumento ou ciumenta com seus cônjuges ou familiares ou amigos? Sabe aquele apego assim de você estar com uma, né? Você tem uma amiga muito querida e essa sua amiga também tem uma outra amiga muito querida. E ela está lá rindo, se divertindo com uma outra amiga, ou viajando, que você não pode ir, você fica com raiva, com ciúme, né? Ou mesmo o seu cônjuge ou a sua cônjuge, né? Está conversando com a outra amiga, né? Como que você reage a isso? Como que você sente? E como você lida com isso, né? Porque isso é um sintoma de apego, às vezes, e a falta de liberar, né? E entender a liberdade do outro de ser, assim como a gente quer ser, né? Outra pergunta, você sente medo do futuro? Quando você pensa no futuro, você fica pensando muita calamidade, muita bobagem, muita preocupação, de achar que pode acontecer alguma coisa e você não pode fazer nada, né? Também, né? Como é que a gente pode lidar com esse medo? Você sente muitas dificuldades para esquecer certas coisas, assim, que não é só o ressentir, mas esquecer alguma coisa, algum trauma, né? Alguma dor, um, um, um cachorro de estimação, né, que faleceu. Como é que você lidou com isso? Como é que você lida ainda com isso, né? Uma amiga que mudou de cidade, já não pode conviver com você, né? Ou mesmo desencarnou, né? Como é que você está lidando com isso? Você sente muita irritação ou medo ao se dar conta que você está na velhice, que você está no ciclo da velhice? Você fica irritado, com raiva, até com inveja dos jovens, né? Às vezes se irritando mesmo. Você está no seu apartamento, o vizinho que é jovem está fazendo uma festa, ainda são 10 horas da noite, mas você já vai reclamar para o síndico, né? A síndica que estão fazendo festa, que estão fazendo barulho, né? Como é que é, né? Como é que é a sua aceitação com relação à velhice? Você sente muita responsabilidade e preocupação com relação aos entes queridos? Você fica preocupado, meu Deus, se eu faltar, o que pode acontecer, né?
para essas pessoas que dependem de mim, o que eu vou fazer, né? O que eles vão fazer, na verdade, né? Caso eu venha a faltar, que eu fique doente, ou que quando eu morrer, o que pode acontecer com eles? Ai, 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 né? Você se sente cansada e esgotada? Muito cansaço, esgotamento? Como é que é isso? E ao longo do dia, às vezes o dia nem acabou e você já está querendo que ele acabe logo, né? Você acorda cansado ou não consegue dormir? Essas três perguntas, né? A responsabilidade, preocupação, cansaço, né? Insônia, elas estão muito ligadas, né? Que é o fardo que a gente às vezes coloca nas nossas costas. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente vem lidando? O que a gente pensa sobre isso? Será que é necessário? Que alternativas que eu posso ter? Né? Sobre isso que a gente quer conversar. Né? Então, o nosso convite é: vamos falar sobre esse ciclo da velhice, vamos falar das dificuldades que todos nós já ao longo da vida passamos e continuamos passando, e a grande maioria das vezes passando sem necessidade. E que às vezes, ao contrário, né, a gente pode estar criando, né, problemas para os nossos filhos, para os nossos netos e para os nossos amigos, quando a gente pensa que está ajudando, ou que a gente está se preocupando e achando que é muito necessário se preocupar, né? Então, o meu convite é: vamos olhar para isso, acolher, né? Entender que precisou até aqui e perceber se é necessário mesmo. Vamos pensar juntos, né? Então, esse é o meu convite, que a gente pode aqui toda quinta, às 20 horas, né? Numa live, conversar sobre isso e vocês poderem interagir, a gente conhecer melhor também outras realidades, né? E que a gente possa enriquecer com esse conhecimento e também esclarecer, porque muitas vezes as pessoas desenvolvem preconceito contra a velhice porque elas têm uma ideia inadequada mesmo, né? Que irreal sobre o que é verdadeiramente a velhice. Mesmo com as nossas dificuldades, né, com os nossos desafios, a gente tem muito a oferecer, né, para a sociedade. E vamos criar esse espaço. A gente agradece muito a atenção de todos, de todas e todos os amigos que compareceram na live, onde tivemos alguns problemas técnicos com o som, principalmente, e que por isso nós gravamos essa live com o mesmo tema, né, com as mesmas questões, para reenviar para todos que estavam presentes, mas também para deixar esse recado, né? Venha, venha nas lives de quinta, assista essas que a gente vai deixando aqui para vocês e comentem, sugiram, né? E tragam também as suas narrativas e vamos compartilhar e vamos aprender uns com os outros e vamos esclarecer para que a gente possa conscientizar mais e mais pessoas que não é necessário ter medo da velhice. Ela faz parte do ciclo natural da vida. E é uma bênção estar no ciclo da velhice, porque é sinal que a gente não morreu jovem, que a gente está aqui presente, ainda podendo acolher, né, os nossos filhos, os nossos netos, dentro dessa experiência que a gente desenvolveu. Muito obrigada a todos e até a próxima.